Lembra de Zico, Leandro Júnior, Adílio? Nomes que marcaram época, que construíram uma relação eterna com a camisa do Flamengo. Hoje em dia, no futebol moderno, é raro ver jogadores com tanta identificação com o clube. Mas no Mengão, essa realidade tem mudado. E o símbolo disso é um só Arrascaeta. O uruguaio vive uma temporada que pode ser a mais importante da sua carreira. Em 2025 já são 15 gols e 11 assistências em 40 jogos disputados. É produção de protagonista, é desempenho de quem realmente carrega o time nas costas em momentos decisivos. E o detalhe é que esses números o colocam muito perto de superar suas próprias marcas históricas. Em 2019, logo no seu primeiro ano, com o manto sagrado Arrascaeta, registrou 18 gols e 19 assistências em 52 partidas. Agora faltam apenas 3 gols e 8 passes para igualar aquele desempenho. E se a média de gols em 2019 era de 0,34 por jogo em 2025? Ela já subiu para 0,37. É mais efetividade, é mais regularidade, é a prova de que ele segue crescendo. E os números mostram isso com clareza. No Brasileirão já são 10 gols e 8 assistências. Na Libertadores, mais 2 gols. No Carioca, 2 gols e 2 assistências. E até no Mundial de Clubes ele deixou sua marca com um gol e um passe decisivo. Ou seja, em todas as competições Arrascaeta aparece, Arrascaeta decide. Nos últimos 2 jogos, por exemplo, ele marcou um gol e deu 2 assistências. Contra o Internacional, atingiu uma marca histórica, 100 assistências com a camisa do Flamengo. 100 passes para gol, vestindo o manto rubro-negro. Nesse jogo serviu Pedro e Gonzalo Plata, mostrando mais uma vez que é um jogador que cresce em partidas grandes, que não se esconde e que desequilibra quando o time mais precisa. E o melhor de tudo, se continuar nessa toada Arrascaeta, pode terminar a temporada ultrapassando a marca dos 20 gols. Um feito que não apenas consolidaria sua importância, mas cravaria 2025 como o ano mais produtivo da sua carreira. É por isso que a nação já olha para o camisa 10 com o mesmo carinho reservado a lendas do passado. Porque Arrascaeta não é apenas um meia criativo, ele é protagonista, ele é decisivo e já constrói sua história entre os maiores que vestiram a camisa do Flamengo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Santos, em meio ao processo de reconstrução, com a chegada do técnico argentino Vojvoda, já começa a mapear reforços para o elenco e voltou suas atenções para um jovem talento do Flamengo, o meia, Vitor Hugo, de apenas 21 anos. Cria do Ninho do Urubu, o jogador não vem sendo aproveitado por Felipe Luiz nesta temporada e, por isso, entrou na mira da diretoria santista. De acordo com as informações, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Matos, já procurou o executivo rubro-negro José Botto para abrir uma negociação. O modelo estudado inicialmente seria o de empréstimo, mas dentro da Vila Belmiro já se considera a transação bastante complicada. Isso acontece porque o Flamengo não tem demonstrado facilidade em liberar o atleta e porque outro clube também está interessado na sua contratação, o Famalicão de Portugal. O time português tem um fator que joga a seu favor. A janela de transferências no país só se encerra no dia 15 de setembro, enquanto no Brasil o prazo é muito mais curto, acabando já no dia 2. Essa diferença de tempo pode ser decisiva, pois dá ao Famalicão margem maior para negociar com calma, sem a pressão que o Santos enfrenta, para tentar concluir o negócio rapidamente. Vitor Hugo não é apenas mais um jogador revelado na base. Ele já ultrapassou a marca de 100 jogos no time profissional do Flamengo desde que foi promovido em 2022. Sua fase mais promissora aconteceu em 2023, quando foi utilizado como titular sob o comando de Jorge Sampaoli. Naquele momento, o meia chamou tanto a atenção que recebeu uma sondagem importante do Wolverhampton da Inglaterra, que chegou a sinalizar com uma proposta de 20 milhões de euros, valor equivalente a 107 milhões de reais na época. O Flamengo recusou, acreditando que era cedo para negociar uma de suas principais joias da base. Depois da saída de Sampaoli, porém, a realidade do jogador mudou. Vitor Hugo foi perdendo espaço gradualmente e acabou emprestado ao Göztepe da Turquia.
Antes mesmo de retornar ao Brasil em julho, sua ida para o Famalicão já estava bem encaminhada. O Flamengo chegou a aceitar liberá-lo sem compensação financeira, mas mantendo 50% dos direitos econômicos para lucrar em uma futura venda. No entanto, a repercussão negativa dessa decisão gerou insatisfação entre torcedores e conselheiros, o que fez a diretoria mudar de posição e exigir que houvesse pelo menos alguma contrapartida financeira ou cláusulas mais rígidas no contrato de cessão. Essa postura acabou travando a negociação com os portugueses naquele momento. No retorno ao Rio de Janeiro, Vitor Hugo teve uma conversa direta com Filipe Luís. O treinador afirmou que o enxerga como uma opção para atuar pela ponta direita. Mas o grande problema é a concorrência pesada no setor. Atualmente, o Flamengo conta com Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Saul e Matheus Gonçalves, todos à frente na hierarquia. Isso fez com que o meia tivesse pouquíssimas oportunidades. Até aqui foi relacionado apenas para 2 partidas e jogou somente 11 minutos, entrando no fim do empate contra o Ceará no Castelão, e a falta de espaço ficou ainda mais clara nos últimos compromissos. Na viagem para Porto Alegre, Vitor Hugo esteve com a delegação, mas acabou fora até do banco de reservas na vitória contra o Internacional pelo Brasileirão. Já na Copa Libertadores, a situação também não melhorou, ele sequer foi inscrito. Na competição, o Flamengo optou por utilizar as 5 mudanças permitidas nas oitavas de final para registrar os novos reforços: Emerson Royal, Jorginho Saul Carrascal e Samuel Lino, deixando o jovem de fora da lista. Com a chegada desses reforços de peso e o retorno de jogadores que estavam lesionados, a tendência é de que o espaço de Vitor Hugo no elenco rubro-negro diminua ainda mais. Esse cenário aumenta o interesse de clubes como Santos e Famalicão, mas ao mesmo tempo torna a negociação complicada, já que o Flamengo tenta equilibrar a necessidade de dar rodagem ao jogador com a intenção de não desvalorizá-lo no mercado, ou seja, o futuro de Vitor Hugo segue em aberto. O Santos tenta aproveitar a falta de espaço para convencer o Flamengo a liberar o meia, enquanto o Famalicão continua atento e confiante de que pode contar com a vantagem de tempo na janela europeia. O que se sabe até agora é que dentro do elenco atual as oportunidades para o jovem serão cada vez mais escassas. E por isso, o próximo passo da sua carreira pode ser definido muito em breve. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Lucas Beltrán não vai reforçar o Flamengo nesta temporada. O atacante argentino, que pertence à Fiorentina, chegou a ser especulado como um dos nomes de maior interesse do rubro-negro nesta janela de transferências, mas seu destino será mesmo o futebol italiano. De acordo com informações reveladas pelo jornalista Nicolò Schira, o Parma avançou nas negociações e está muito próximo de fechar a contratação do jogador. Segundo o repórter que acompanha de perto o mercado europeu, o Parma vem trabalhando ativamente para acertar a transferência de Beltrán, deixando o Flamengo fora da corrida. O atacante também despertou o interesse do CSKA Moscou da Rússia, que apresentou uma proposta financeira considerada bastante alta. No entanto, mesmo com a oferta significativa, a tendência é que Beltrán opte por permanecer no futebol italiano. Esse desejo de seguir atuando na Itália tem ganhado cada vez mais força nos bastidores e pode ser determinante para a definição do futuro do jogador. No Flamengo, o nome de Beltrán era visto com importância por Filipe Luís, que enxergava no argentino uma peça interessante para reforçar o setor ofensivo. Contudo, diante do avanço das tratativas com o Parma e da preferência do atleta em seguir na Itália, as chances de um acerto com o clube carioca ficaram praticamente nulas. Vale lembrar que Beltrán não foi o único argentino ventilado no rubro-negro nesta janela. O atacante Valentim Castellanos, que pertence a Lazio, também esteve entre os nomes especulados como possíveis reforços. Porém, nesse caso, a negociação esbarrou na postura do clube italiano, que faz jogo duro para liberar o atleta. Dessa forma, o cenário atual aponta para um desfecho distante do que o Flamengo gostaria.
Lucas Beltrán deve ser anunciado em breve, como reforço do Parma, enquanto o CSKA ainda tenta dar o bote final, e o rubro-negro segue observando o mercado em busca de alternativas para o comando de ataque. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Longe do Rio de Janeiro, a realidade de Gerson é completamente diferente do Flamengo. O jogador que deixou o Flamengo no mês passado custando 25 milhões de euros ao Zenit, o que dá mais de 160 milhões de reais, ainda não conseguiu mostrar seu futebol no leste europeu? Neste sábado, dia 23, pelo Campeonato Russo, o Zenit aplicou uma goleada tranquila de 4-0 sobre o Dinamo Makhatchkala dentro de São Petersburgo. Os gols foram marcados por Glushenkov, Goshkov, Mostovoy e o brasileiro Mantuan, ex-Corinthians. Mas o assunto principal não foi a vitória. O que chamou a atenção mesmo foi a situação de Gerson. Reserva durante toda a partida, ele só entrou aos 41 minutos do segundo tempo, substituindo o atacante Sobolev. Foram apenas 7 minutos em campo sem brilho, sem destaque e sem participação relevante na construção da goleada. É importante lembrar, Gerson já soma 6 jogos com a camisa do Zenit, mas ainda não marcou e tampouco convenceu o treinador Sergei Semak. Mesmo com o alto investimento feito pelo clube russo, o ex-coringa do Flamengo não caiu nas graças do técnico e segue tentando se adaptar. Carregando a camisa 9, ele ainda não conseguiu justificar o investimento pesado, algo que naturalmente começa a gerar cobrança por parte da imprensa e da torcida local. No Flamengo, por outro lado, a vida segue em festa. Sem Gerson, mas com o meio-campo renovado e reforçado, Felipe Luiz tem conseguido extrair o melhor de Jorginho e Saul, que vem jogando com intensidade, qualidade e muita entrega. Essa dupla deu nova cara ao time, fazendo o torcedor acreditar ainda mais em uma temporada vitoriosa. Agora a atenção volta totalmente para o Brasileirão. O próximo compromisso do Mengão acontece na segunda-feira, dia 25, às 9 da noite no Maracanã, diante do Vitória. O objetivo é claro, somar mais 3 pontos, se manter isolado na liderança e seguir firme na caminhada pelo título nacional. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Rafael Veiga, considerado o maestro do Palmeiras, voltou a ser o centro de uma grande polêmica nos bastidores do futebol brasileiro. O que antes parecia apenas especulação de torcedores e jornalistas, agora começa a ganhar contornos mais concretos. Nos últimos dias, rumores intensos apontam para uma possível saída do meia do Verdão, com indícios de que o próprio jogador estaria acelerando esse processo. A torcida palmeirense, que sempre enalteceu sua inteligência e capacidade de decisão, agora se vê dividida entre a incredulidade e um sentimento de traição, já que Veiga se tornou peça fundamental em conquistas recentes. No Allianz Parque, os comentários de bastidores são cada vez mais fortes. Dirigentes, companheiros de elenco e até setores da imprensa esportiva sugerem que algo maior está em andamento, indo além de uma simples negociação contratual. Alguns apontam descontentamento interno, questões de valorização ou mesmo a chance de uma proposta financeira irrecusável. A situação gera enorme tensão no Palmeiras, que pode perder um de seus principais nomes sem tempo hábil para encontrar um substituto à altura. Enquanto isso, o Flamengo aparece como potencial destino. A imprensa carioca já trata como certo o interesse rubro-negro, enxergando em Veiga não apenas um reforço técnico de peso, mas também um jogador de grande impacto simbólico, capaz de mexer com o mercado, fortalecer o elenco e aumentar a pressão sobre rivais. Fontes internas indicam que conversas discretas já teriam sido iniciadas entre representantes do Meia e dirigentes do Flamengo, o que teria causado desconforto nos bastidores paulistas. Veiga, por sua vez, busca um ambiente em que sua visão de jogo e poder de decisão sejam ainda mais valorizados. A possibilidade de vê-lo comandando o setor ofensivo rubro-negro
deixa palmeirenses em choque, já que sua saída seria vista como uma ruptura dolorosa com a história recente do clube. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, cresce a empolgação com a chance de contar com um meia decisivo, criativo e experiente em momentos de alta pressão. Analistas destacam que o estilo de Veiga se encaixa perfeitamente no modelo ofensivo do Flamengo, que constantemente busca atletas capazes de criar e finalizar com qualidade. Mas a transferência também levanta debate sobre lealdade e postura profissional, já que forçar uma saída de um clube onde foi ídolo cria uma narrativa de conflito. O suposto interesse do Flamengo não é coincidência. Faz parte de um planejamento estratégico que vai muito além do campo, envolvendo marketing, visibilidade e influência no cenário nacional. A repercussão é tão grande que cada gesto de Veiga, cada palavra e cada ausência em treinos ou jogos passa a ser interpretada como um sinal do futuro. E em meio a esse turbilhão de rumores, surge também uma especulação ainda mais ousada, a de que a possível chegada de Rafael Veiga ao Flamengo poderia abrir portas para outro movimento histórico. Isso porque com a ida de Vitor Hugo para o Santos, crescem os burburinhos de que a diretoria rubro-negra estaria articulando um cenário que deixaria viável a tão sonhada vinda de Neymar. Um pacote que, se concretizado, teria impacto gigantesco e mudaria de forma definitiva a dinâmica do futebol brasileiro. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.